E para a palestra da noite, a orientação da noite, nós temos o nosso companheiro Wilson, que nos traz a mensagem A Terapia do Perdão. Deve ser em continuidade do trabalho do César, a terapia do passe, agora a terapia do perdão. Deve ser uma sequência que, com certeza, fará muito bem a todos nós. Vamos aproveitar a mensagem do nosso companheiro Wilson. Uma ótima noite a todos nós. É uma honra ser escalado para falar para essa plateia tão atenta. E como disse o João, hoje nós falaremos sobre a terapia do perdão. Sábado, quem esteve aqui ou assistiu pela internet a postagem que fizemos, percebeu que o César falou sobre a terapia do passe. O que é terapia? Terapia é uma espécie de tratamento. Na verdade, é um tratamento. É um processo que visa a cura de uma doença estabelecida. E quando nós falamos em terapia do perdão, nós estamos afirmando que o perdão é uma terapia. Quando Moisés esteve na terra, nos trouxe os 10 mandamentos. Logo em seguida, ele trouxe a lei de Talião, que parecia contradizer aquela lei que dizia não matar. E o mundo hoje, quando analisa os 10 mandamentos, a lei de Talião, às vezes nos chocamos, fazendo um julgamento apressado. Porque entendemos que a lei de Talião é retribuir o mal na mesma proporção do mal recebido, olho por olho, dente por dente. E nos parece um absurdo porque é totalmente contrário à lei de Jesus, que preconiza o perdão. Mas se fizermos uma análise mais aprofundada, vamos ver que antes de Moisés estabelecer a lei de Talião, que não era criada por ele, foi uma cópia, o povo hebreu exacerbava ou extrapolava no objetivo de buscar a vingança. Quando alguém da sua família era morto por uma pessoa, toda a família daquela pessoa acabava sofrendo as consequências da reação de quem se sentia ofendido. Então Moisés veio trazer uma lei humana, apropriada aos costumes da época, quebrando com um paradigma anterior que não havia limite na ação da reparação através da vingança. Que, aliás, não existe reparação. É uma prática costumeira. E se formos fazer uma análise mais aprofundada, ainda hoje, nós temos dificuldade de seguir a lei de Talião. Porque se alguém pisar no nosso calo, e às vezes uma simples palavra, sem uma intenção mais aprofundada de nos causar grande sofrimento, nós, por uma questão de orgulho, nos sentimos ofendidos. Porque achamos que nós somos dignos de respeito e que qualquer palavra desairosa em relação a nós é ofensiva e injusta. Nos sentimos injustiçados, nos sentimos vítimas e passamos a alimentar ideias de revide. O primeiro revide é mental. E as pessoas menos instruídas nas questões morais até arquitetam planos de vingança. E aquelas outras, como nós, que somos mais ou menos instruídos nas questões morais, notadamente do Evangelho, às vezes, inconscientemente, também arquitetamos planos de vingança, através de comentários, a respeito daquele que achamos que é o nosso adversário. E entramos num processo de sofrimento mental. E daí nós começamos a entender. Como eu disse antes, ainda não introjetamos a lei de Talião. Se o comentário da pessoa nos causou algum dissabor, ficássemos nós no simples comentário, não no reforço desse comentário,
e muitas vezes acrescentando outras interpretações nossas e arquitetações até de desmoralizar a pessoa. E aí nos vem a mensagem da terapia do perdão. Mas como é que o perdão age em nós nesse sentido de terapêutico, de curar, de trazer a melhora para aquele que sofre de um mal qualquer? Vamos fazer primeiro uma seguinte análise. Uma vez perguntado a Jesus como orar, Jesus reflexionou um pouco, porque antes ele já havia dito que nós não sabíamos, e muitos ainda não sabemos orar. Porque nas nossas orações fazemos um rosário de petitório e não reservamos espaço para ouvir a mensagem de Deus, que nos vem através da intuição, da inspiração, quando nós entramos num padrão vibratório adequado para receber esta inspiração. Então, perguntando a Jesus como orar, ele nos falou o seguinte: porque nosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E desde então, a parte da humanidade, quase 50% daquela encarnada, que somos cristãos, repetimos a prece ensinada por Jesus. O que Jesus objetivava é nos ensinar a falar o necessário. De uma forma sucinta, vejam bem que a prece é rápida. Quando estudamos sobre oração, nós entendemos que na oração tem que ter um louvor, um pedido pelo menos, e um agradecimento. Jesus não abordou a questão do agradecimento nesse resumo recomendado a nós. E que todo, repito, o mundo cristão repete, conforme as traduções das diversas línguas que nós utilizamos nos diversos continentes e nas diversas nações. Mas fazemos isso de uma forma mecânica, atribuindo à oração em si um poder mágico. Como se bastasse dizer o Pai Nosso para termos os problemas resolvidos, sem prestarmos atenção no sentido de cada palavra. Se formos analisar, há 6 pedidos básicos na oração. E um nos chama a atenção, que tem a ver com o tema de hoje. Não abordaremos os outros porque não haveria tempo, mas este aqui, resumidamente. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu deixei repetir mais de 3 vezes, para que nós fixássemos esse ponto da oração. O que fazemos nesse momento? Um petitório. Perdoa-nos as nossas dívidas. Mas Jesus, na oração, colocou uma condicionante. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá. Mas o que isso quer dizer? Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Por quê? Apressadamente podemos entender que Deus está magoado conosco, que fizemos alguma coisa que o perturbou e que precisamos do seu perdão.
nós podemos dizer que Deus não perdoa, porque Ele não se ofende. Ora, Deus é a inteligência suprema. Nós nos limitamos a pensar que Deus está voltado para a Terra e a humanidade toda aqui. A ciência já provou a exaustão de que o planeta Terra, diante do universo, é menos de que um grão de areia nos oceanos. Então, Deus é muito maior do que nós imaginamos. Então, não tem sentido essa orientação de Jesus? Claro que tem. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Quem é que pode dizer o que Kardec pergunta? A lei de Deus está na consciência. A pergunta: Onde está a lei? onde está escrita a lei de Deus? Disse o Paulo, repetindo Kardec. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Ele já deu a resposta. Na consciência, responderam os Espíritos. Então, quem julga é a consciência. Se a lei de Deus está na consciência, nós estamos falando para a nossa própria consciência. Perdoa-nos as nossas ofensas da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos ver o que diz o Evangelho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não julgueis para não serdes julgados. Repetindo Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1 a 2, diz assim: não julgueis, pois, para não serdes julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. O que isso significa? Quem é que vai nos julgar? Por que com o juízo que nós julgarmos, nós seremos julgados? Porque nós adquirimos um hábito de severidade ou de amenidade nos juízos que fazemos. Quanto mais severo eu for em relação ao outro, consequentemente, a minha consciência mais severa se tornará em relação aos meus próprios erros. É difícil perdoar? E o auto-perdão? Vocês acham que é fácil? O que as pessoas muitas vezes fazemos é criar justificativas de amenizar a consciência, mas não se trata de um perdão. Nós conseguimos nos mantermos distante dessa guardiã colocada por Deus em nós, que tem todo o seu código de ética, nos dizendo como proceder, procurando achar razões plausíveis para o nosso proceder equivocado. O que é certo e o que é errado? É bem fácil de distinguir. Aquilo que fazemos à luz do dia, diante de todos, sem necessidade de pensarmos no que vamos fazer ou falar, é correto. E aquilo que precisamos justificar, ou então nos escondermos para fazer, fugindo da luz, é equivocado. A consciência está dizendo. E quando nós utilizamos a nossa razão para condenar o outro, para não perdoar, no momento em que a consciência despertar, vai fazer o mesmo juízo em relação. Além disso, tem a lei de causa e efeito, com que faz que nós sejamos julgados também pelos outros, não hoje, amanhã, quando descobertos. Então é necessário perdoar. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Vejam a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Como o Evangelho de Jesus nos conclama a perdoar, nos traz a ideia de irmandade como filhos de Deus, de tolerância, e depois o Espírito de verdade vem e fala através dos médiuns, respondendo às questões postas por Allan Kardec. Essa aqui já na segunda edição do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Então o perdão é uma caridade. Muitas vezes nós pensamos que a caridade é
pegar alguns trocados do bolso e dar para alguém que necessite, ou repassar para um terceiro de uma instituição qualquer para comprar recursos materiais, alimentares, para socorrer os necessitados. Isso é caridade? É. Mas quem é que faz? Quem tem dinheiro? Quem está sobrando? E quem não tem? O necessitado pode fazer caridade? Pode. A maior caridade, não para com o outro, mas primeiro para consigo próprio, é o perdão. Porque ele vai ser o primeiro beneficiário. A nossa ideia é de que o perdão beneficia o agressor, beneficia aquele que nos causou prejuízos materiais ou morais. Em um certo sentido, sim. Mas, acima de tudo, nos beneficia. Porque nós ficaremos livres. Ainda prosseguindo da resposta dada a Kardec, os Espíritos nos dizem: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer de todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Quem que a gente ama? Quando muito, aqueles mais próximos, os amigos, os parentes da família consanguínea, pais, filhos, irmãos, quando muito. E às vezes até aí encontramos dificuldade. E nos dizemos cristãos. E nos assustamos quando lemos a lei italiana, achando que nós somos melhores do que aqueles que receberam aquela lei e que tinham dificuldade de cumpri-la. Imaginemos nós agora, há quase 2000 anos do Evangelho, o que estamos fazendo? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa, e eu destaquei a palavra lastimosa, seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Lastimosa, lamentável. E aquele que nos agride também se encontra numa condição lastimosa, lamentável. Porque ele não soube conter-se e colocou para fora um sentimento pesado, muitas vezes de ressentimento ou de ódio, e nós não entendemos por quê. Nós queremos jogá-lo para baixo, diminuir a sua imagem. Da mesma forma como fazemos com aquelas pessoas menos favorecidas dos recursos materiais, que achamos que são inferiores a nós porque não têm dinheiro, muitas vezes não têm sequer um emprego. Esquecendo que todos fazemos parte de um conjunto. Desde o mineral até o arcanjo, tudo é interligado. Tudo é obra do Criador. E dizemos que amamos Deus, mas não somos capazes de amar as suas criaturas. Então estão mais certos aqueles irmãos que dizem que temem a Deus. Temer é fácil. Amar já demanda um pouco mais de esforço, de compreensão, de sensibilidade. Porque para amar a Deus precisamos amar a sua obra, os nossos irmãos. Estejam eles em que situações que estiverem. E prossegue: o homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Também podemos encontrar uma outra passagem que diz assim: então Pedro, aproximando-se dele quem? Jesus, disse:
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E ele até levantou a hipótese, até 7 vezes. Ele já estava estabelecendo o limite. Que bom, até 7 vezes. As pessoas geralmente que nos agridem de uma forma ou outra, 7 vezes é rapidinho, já passou. Então não precisaria mais perdoar. Vejam o raciocínio. E aí Jesus responde, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. 70 vezes 7 vezes. Há alguns que fazem um raciocínio um pouco mais aprofundado, segundo o pensamento deles. Divaldo conta que uma senhora, depois de tornar-se espírita, um dia procurou Chico Xavier e disse, Chico, não nessas palavras, mas a ideia é essa, agora que eu entrei no espiritismo, eu encontrei fundamento para parar de perdoar meu marido. Chico quis saber por quê. Ora, eu estou casado com ele há 30 anos. O Evangelho nos diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. E eu fiz a conta, dá 490 vezes. O meu marido é um ébrio quanto mais. Eu o perdoo pelo menos 100 vezes ao ano. Fazendo as contas, em 30 anos, eu devo tê-lo perdoado pelo menos umas 3.000 vezes. Então, eu estou livre. E Chico ficou num beco sem saída, não encontrava a resposta. O que dizer para aquela senhora? E Emmanuel veio em seu socorro. Quem não sabe, Emmanuel era o guia espiritual de Chico, imagine que ainda seja, embora ambos. Não, Emmanuel já reencarnou, né? Chico Xavier que desencarnou. Isso é uma posição inversa agora. Mas na época, Chico Xavier era encarnado e Emmanuel estava no plano espiritual. E era o guia de Chico Xavier. Um guia bastante severo no sentido de disciplina. Dizia várias vezes ao Chico que ele tinha que ter disciplina, disciplina e disciplina. E Chico desenvolveu essa disciplina. E sempre que necessitava, Emmanuel o socorria. Ele estava num beco sem saída. Emmanuel veio e disse, Chico, diga a ela que é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes cada falta. Aí, Chico respondeu para aquela senhora, minha irmã, Emmanuel está dizendo que é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes cada falta, o que dá uma infinidade de perdão. E a mulher voltou para casa e Chico perdeu contato com ela. Tempos depois, alguns anos, ela voltou e disse, lembra de mim, Chico? E ele não quis dizer que não lembrava, disse, minha irmã, tanta gente me procura, e eu não estou exatamente lembrando de ti. E ela disse, eu sou aquela que você disse para perdoar 70 vezes, 7 vezes cada falta do meu marido. E até hoje eu estou perdoando. Ele não entendeu. Ela disse porque ele desencarnou. Ele teve a audácia de me deixar e partir antes. Então eu tenho que perdoá-lo novamente. Então vejam bem, essa é a ideia, 70 vezes, 7 vezes, não é para fazer um cálculo de 490, mas é o sentido de infinito. Porque aquele que nos agride, ele não está bem. Ele é o doente que precisa ser tratado. E Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. E se nós dizemos nos seguidores do Cristo, não deve ser só da boca para fora, deve ser também em ação. É difícil? É difícil. Porque nós estamos acostumados num comportamento milenar que nós não temos ideia. Mesmo antes da vida de Moisés, nós somos espíritos que já reencarnamos muitas vezes, já tínhamos esse hábito do revite. E agora, quase 2000 anos do Evangelho de Jesus, ainda temos dificuldade de assimilar o Evangelho. Mas as palavras de Jesus não passarão. E vejamos essa outra passagem. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. O perdão só acontece quando alguém tem queixa contra o outro. Se o outro fez alguma coisa que fosse plausível de queixa, mas eu não lhe ofendi, não seria necessário eu perdoar. Há pouco tempo, minha mãe me veio trazer a informação de que uma pessoa do meu convívio
muito querida, por sinal, embora se mantenha um pouco distante, fez uma ação para mim quando eu era criança, que seria motivo, se a pessoa guardasse aquilo e tivesse ressentimento, de desavença, de desamor. Eu confesso que não lembro. E não quis aprofundar a questão, porque já que eu não tenho essa memória, deve ser uma bênção divina, eu não tenho ressentimento nenhum em relação àquela pessoa. Mas a ideia de que ele me fez algum mal, um ligeiro desconforto, não vou dizer que a gente não tem. Então eu tenho que trabalhar essa questão. Porque se eu desenvolver um ressentimento sem razão, porque eu não lembro, aí vem minha mãe e fala aquilo, e minha mãe não diria uma verdade, porque ela sente que eu sou muito, talvez, simplório em me aproximar das pessoas que me fizeram mal no passado. Mas eu agradeço a Deus em não lembrar. E agora que eu sei, eu não vou alimentar um desejo de ódio. Divaldo conta que ele por muito tempo sofreu uma perseguição e um dia, numa palestra, ele percebeu uma pessoa que estava na plateia com um livro na mão. Divaldo estava, como é que se chama? Escrevendo o livro, não é psicografando. Autografando, exatamente, obrigado. Autografando. E ele percebeu que aquele homem não tirava o olho dele e não se aproximava. E ele continuou fazendo, ainda ao final da sessão de autógrafo, ele perguntou, pois não, deseja um autógrafo? Ele disse, você não me conhece. E daí o cara revelou que ele, tempos atrás, e até então desenvolvia um sentimento de ódio em relação a Divaldo e não sabia por quê, que deveria ser alguma coisa de outra encarnação. Então ele arquitetou um plano Divaldo não revelou o que aconteceu, mas de desmoralizar Divaldo, de causar-lhe grande dano, prejuízos mesmo morais, e ele mais pessoas. E ele tem certeza de que ao redigir a matéria que ele arquitetou, a consciência lhe disse que ele estava naquele momento assinando o seu tormento. Mas o desejo de vingança, embora inconsciente, era maior e ele fez. E desde então ele dizia a ele que ele não perdia uma palestra do Divaldo. E cada vez aumentava mais o seu ódio porque ele via aquele homem está bem, está até mais gordo. A sua ação não o afetava. E daí ele resolveu vir pedir perdão. Quando disse quem era e contou a história para Divaldo. Você me perdoa? Disse ele. Não. Porque se eu te perdoar, quer dizer que eu guardo ressentimento. E eu não guardo ressentimento. Eu nem sabia. Estou sabendo agora. Não vou alimentar um sentimento para ter necessidade de pedir perdão. Então apenas nos abracemos, disse Divaldo. Daí se abraçar, ele diz, mas diga, eu te perdoo. E daí, para que ele ficasse bem, Divaldo disse, eu te perdoo. Mas sem necessidade, porque não desenvolveu o sentimento de ódio ou de ressentimento. Isso que eu estava lendo é uma mensagem, é uma epístola de Paulo aos Colossenses, e ele completa dizendo assim, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Noutra passagem, Jesus diz, se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Vejam que Jesus nunca violou consciências. Ele podia simplesmente dizer que besteira fazer essa oferta. Isso é apenas um ritual, um ato material. Não tem sentido nenhum para Deus. Quem lê ou vê filmes documentários ou obras que reportam-se à época de Jesus, vai perceber que eram feitos sacrifícios em forma de oferta. Animais consagrados eram comprados por uma moeda especial e, como tem essas imagens, eram feitas oferendas. E o povo acreditava naquilo. Acreditava que os seus pecados, aliás, o que é pecado? Nós temos uma visão de pecado como se pecado fosse uma ação qualquer que nós fizéssemos e que fosse uma violência para Deus
e isso redundasse numa vingança divina ou num processo de punição divina, porque nós pecamos contra a sua lei, no sentido literário, aliás. Mas pecado vem de peccato, do latim, que significa erro cometido, algo mal feito. Não é no sentido de algo que ofenda a Deus. Mas as pessoas na época já desenvolviam esse sentimento, essa ideia, e achavam que fazendo uma oferenda paga, livrar-se-iam dos pecados. E Jesus chamou a atenção. Primeiro reconcilia-te com teu irmão. Por quê? Porque daí a oferta vai ter maior efeito? É que a nossa consciência está ligada ao ato, porque nós ainda não entendemos, nós precisamos de bengalas. Nós não entendemos que basta levar o pensamento a Deus em oração, até repetindo as palavras de Jesus, da oração do Pai Nosso, desde que bem entendidas, ou do fundo do coração, porque Deus nos conhece, melhor ainda, é o suficiente. Desde que a nossa consciência esteja em paz com o semelhante. Porque não adianta eu pedir a Deus que me ajude se eu estou em ódio, se eu estou ressentindo, se eu estou em mágoa. Porque energias deletérias serão alimentadas por mim e entrarão em conluio com outras energias criadas por outras pessoas no mesmo padrão vibratório, encarnadas ou desencarnadas, e vou ficar mergulhado num mar de energias pestilenciais, que fatalmente, com o tempo, se não forem debeladas logo, redundarão em doenças físicas ou mentais. Então é preciso, primeiro, reconciliar-se com o irmão, senão nossas preces não têm sentido. Aliás, nem precisaríamos orar no sentido tradicional, se nós estivéssemos em paz com todo mundo. Se a consciência estivesse em paz. Porque o nosso padrão vibratório seria harmônico, e a sintonia vibracional com o nosso guia espiritual seria mais afinada, e nós mais facilmente receberíamos as inspirações adequadas para o bem proceder. E certamente estaríamos bem mais felizes do que aquele que reserva alguns dias da semana, ou horários do dia, para fazer uma oração costumeira ritualística. E prossegue Jesus. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele. Para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Quem é esse juiz? Nós já falamos. Não é Deus que vai nos julgar. As leis de Deus estão postas desde a eternidade, lei de causa e efeito, ou de ação e reação. É a nossa consciência. A nossa consciência, quando não está em paz com o outro, também não está em paz conosco mesmo. E um dia ela vai nos julgar. Em verdade te digo, sentencia Jesus, daí não sairá antes de pagar até o último centavo. Por quê? Porque a consciência culpada não se sente em paz jamais, sem se sentir em acordo com a lei de Deus. Porque a lei de Deus está nela. Enquanto nós nos entendermos responsáveis por algum mal qualquer, sentindo-nos inferiores, sentindo-nos culpados, sentindo-nos suscetíveis de punições quaisquer, nós geraremos para nós mesmos dificuldades. E nós sairemos desse estado quando pagarmos o último centavo ou o último cêntimo. No livro O Céu e o Inferno, há um relato de uma pessoa que ao tempo de Kardec desencarnou, e os parentes se deram conta de que, eu já contei essa história várias vezes, alguns já devem ter lido, quem leu o livro O Céu e o Inferno, havia um objeto de valor que foi esquecido no caixão. Aí pediram para abrir a sepultura para encontrar o objeto. E se espantaram ao ver que o cadáver havia mudado de posição e até uma mão havia sido parcialmente devorada. Deduziram então que ele havia sido enterrado vivo e morrera dentro da sepultura. Para efeitos de estudo, esse espírito foi evocado numa sessão por Allan Kardec. No primeiro momento ele chegou revoltado porque achou que as pessoas apenas queriam divertir-se com a situação
com as informações possíveis que ele ia dar, perguntaram para ele qual o motivo daquele tipo de morte. E até que ele foi explicado que se tratava de um estudo para que entendêssemos o que leva as pessoas a passarmos por determinadas situações. E então ele aqueceu. E disse que numa encarnação anterior, ele emparedara viva a sua mulher. Depois se arrependera. Quando desencarnado, planejou uma nova reencarnação e pediu para passar por um processo semelhante. E disse ele, não que fosse necessário, não era necessário, mas para efeito de alívio da sua consciência, que não o deixava em paz, ele decidiu por experimentar esse tipo de morte, ser enterrado vivo. Naquele tempo não tínhamos os recursos que hoje a medicina tem, de, através de exames aperfeiçoadíssimos, detectar a morte cerebral. Só então é a pessoa dada por morte. Naquele tempo bastava apresentar a condição cadavérica. E tem um estado de letargia, que a pessoa apresenta todos os caracteres de um defunto. Não se ouve a respiração, não se vê a pulsação. E alguns até apresentam já um princípio de putrefação superficial do corpo. E quem não conhecia na época era enterrado, as pessoas enterravam vivas. Então ele revelou que ele passara por escolha própria. Então ele pagou até o último centavo. É nesse sentido que falava Jesus. João de Ângeles nos diz, na obra Terapia do Perdão, Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, permanente, propôs um dos mais formosos procedimentos proporcionador de saúde e de harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso, não anuindo com o crime de quem era vítima, também não estigmatizando seus algozes com reproche ou censura. O perdão, prossegue ela, que é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar, e de bem-estar na mente e na emoção. Vejam vocês que eu botei aqui bem-estar destacado, e aqui também. Numa primeira leitura eu pensei, mas como a Jana Dante botou áreas de bem-estar e de bem-estar? Parece que ela está se repetindo. Depois, fazendo uma análise menor do texto, eu percebi de que o perdão é medicamento valioso, como diz ela, para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar. Onde? Onde a pessoa se encontra. No meio onde eu vivo, eu estando em paz, eu estou bem. As pessoas ao meu redor estarão bem. Não haverá atrito de vibrações. E se alguém vibrar num sentido antagônico ao meu, eu estarei imunizado. Não estarei na mesma frequência. Estarei em paz. E daí ela diz, e de bem-estar na mente e na emoção, que já é uma outra coisa. Porque o bem-estar na mente é a mente em paz. A mente que não ressente, aliás, o que é ressentir? Ressentir é ressentir. Sentir de novo. E ele é colocado, essa palavra é colocada no sentido de sentir uma coisa ruim. Porque ninguém ressente uma coisa boa. Nós ressentimos as coisas ruins. Aquilo que aconteceu, que nos fez sofrer, nós estamos revivendo mentalmente. Sentindo de novo algo que não tem necessidade de estar conosco. E aí odiamos. E aí desejamos vingança. Mas a culpa é de quem? É do outro? O outro pode ser o gatilho. Mas nós é que alimentamos o processo. Então, se nós fizermos o contrário, o perdão, nós teremos bem-estar físico e mental. Também, nessa página vestibular, uol.com, tem uma matéria que fala sobre depressão ou mal-estar da sociedade contemporânea. E diz o seguinte, veja que nós começamos lá com Jesus, depois com os espíritos da codificação, com o espírito João de Ângeles, quem não conhece, é um espírito que trabalha com
Divaldo Pereira Franco, pelo menos que nós sabemos, e que faz obras psicografadas através da Divaldo, tem vários livros publicados por ela, e notadamente na área da psicologia, como também na medicina. É um espírito de um profundo conhecimento nessas áreas. E agora nós estamos aqui vendo uma obra acadêmica que diz o seguinte: o escritor Michael Foley remete ao mito de Sísifo, que foi condenado a empurrar uma rocha por toda a eternidade, como representação da epidemia de depressão da sociedade atual. Conclusão da pessoa que escreveu. No livro A Era da Loucura, ele escreve, esse autor: a depressão é muitas vezes o destino da personalidade moderna. Ambiciosa. O que é ambiciosa? Ambiciosa é aquele que sempre quer mais, que estabelece metas às vezes difíceis de alcançar. Não que a ambição seja ruim. Uma ambição saudável, plausível, é bom, porque impulsiona o progresso. Mas a ambição desmedida, de quem nunca está contente com o que tem. E ele prossegue: faminta por atenção. Meu Deus do céu, nunca vi uma sociedade tão faminta por atenção como a nossa. Só se excluem aqueles que não têm Facebook, Instagram, WhatsApp, e que são poucos. Todos nós que temos, nós temos uma certa ansiedade de atenção. E ainda por cima, ressentida. Basta alguém fazer um comentário numa rede social que não nos desagrade, e às vezes nem é diretamente a nós ficamos ressentidos, já queremos responder. E achamos argumentação para isso. E fazemos, eu já fiz isso várias vezes. Sempre convencido de merecer mais. Essa é a nossa sociedade. Nós sempre achamos que merecemos mais do que temos. Não percebemos as bênçãos que Deus nos dá. As pessoas que conosco convivem, mesmo aquelas difíceis, são bênçãos. Porque o mundo é de provas e expiações. O aluno que está na escola, para avançar, tem que passar pela prova. O soldado que está fazendo uma carreira, pelo menos era assim, hoje já tem outros meios, precisava ir ao combate. Hoje tem que passar pelas provas dentro do exército. As pessoas que querem passar no concurso público têm que vencer a prova e se preparar antes através do estudo. Então essas pessoas são bênçãos para nós, porque nós temos a teoria, o Evangelho de Jesus. Agora temos que colocar em prática. Como? Através das provas. Como é que eu vou dizer que eu aprendi o Evangelho de Jesus se numa primeiro estímulo negativo eu revido da mesma forma ou até pior? Então não aprendi ainda. Sempre perseguida pela possibilidade de estar perdendo algo melhor. Quantas vezes nós achamos: eu poderia estar em tal lugar. Será que seria melhor? Eu acho que seria. Eu vejo meus amigos fazendo e eu não vou, eu estou aqui. Outros viajam o mundo inteiro, eu só viajo ali. Quando posso, e às vezes nem viajo. Eu vejo pessoas que se sentem bem em casa. E eu percebo, quando a gente volta na viagem, que o melhor lugar do mundo é em casa. Na nossa cama, no nosso quarto. Quem está doente no hospital pede assim: me leva para Miami. Vocês já viram alguém dizer? A pessoa está mal lá, está meio melhorando. Eu quero ir para Miami. Ou está aquele que quer ir para casa. O melhor lugar do mundo é a casa. Se nós aprendêssemos a tirar férias e ficar em casa, sem desgastar energia, refazendo as energias, pelo contrário, mas sempre achamos que estamos perdendo algo melhor. Sempre sofrendo pela falta de reconhecimento e sempre insatisfeita. Nós queremos ser reconhecidos e nunca estamos satisfeitos. E ele prossegue, o autor da obra: é preciso reencontrar a coragem e a humildade de Sísifo, que não exige recompensa, mas sabe transformar qualquer atividade em sua própria recompensa. Não entrei aqui no que o Sísifo fazia, quem quiser que leia essa mitologia e estude o significado. Mas a mensagem é transformar qualquer atividade em sua própria recompensa. Por que nós fazemos? Nós queremos fazer o que o Evangelho nos diz. Por quê? Por quê? O que é o Evangelho?
É um código de lei estabelecido por Deus que a gente precisa fazer, senão vai ser punido, vai para o inferno, e precisamos fazer para ir para o céu. Onde é o céu? O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Então não adianta eu querer fazer caridade material e pensar que eu vou fazer um esforço, verbalmente eu te perdoo, quando na verdade não perdoou, e acalentar dentro de si um inferno de vibrações antagônicas. Mas quando eu fizer uma ação boa, e na ação eu me sentir bem, eu já estarei vivendo o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, diz a oração de Jesus, que o João Pedro fez no início. Que reino é esse? É o reino de paz, o reino de amor, não o reino de ódio. E uma outra postagem na internet aqui, na Gazeta do Povo, que diz assim: perdoar exige alguns passos e previne, agora vejam bem, hipertensão e obesidade. Hipertensão e obesidade? Essa doença não existe. Será que existe? A hipertensão, pelo menos, é uma doença. A obesidade, não sei. Pode ser uma disfunção hormonal ou metabólica ou uma indisciplina nossa. Mas vamos ver o que diz. Vencer a mágoa e oferecer o perdão é necessário para garantir a saúde de quem se sentiu ofendido. Não são as religiões que estão dizendo isso. Segundo a especialista, vejam bem, em psicologia clínica, Patrícia Santiago, isso ocorre porque, além de tirar a paz, gerar estresse e prejudicar a qualidade do sono, o fato de nutrir sentimentos negativos influencia no desenvolvimento de diversas doenças como gastrite, hipertensão, diabetes e obesidade. Do que eu escapei? Talvez da hipertensão, mas não tenho certeza. O resto um pouco eu tenho de cada um. Diabetes eu tenho desde os 26 anos, pode ser tipo 1. Quero criar uma justificativa diferente, mas não sei se posso. Ou seja, o sofrimento é muito maior, garante. Divaldo conta que tinha uma angina terrível, a ponto de quase tirar a sua vida física. E ele teve que... E mais tarde ele descobriu que ele tinha um processo de não perdoar alguém. Ele teve que desenvolver a capacidade de perdoar para libertar-se. Primeiro os espíritos atingiram e deixaram ele praticamente são. Mas foi recomendado a ele que fizesse uma análise diante do espelho, perguntando para o seu inconsciente. Nós podemos fazer isso. Perguntando, por que eu fiquei doente? E ele disse que tomava cuidado, claro, de fechar a porta. Imagina a pessoa na frente do espelho, olhando para a imagem. Por que eu fiquei doente? Olhando-se, vendo-se, porque nós não nos vemos. Nós não olhamos no espelho, o que nós olhamos? Meu cabelo está assim, também descobri, tem que pintar, eu pintei essa semana. Alguns usam peruca, hoje quase não está mais na moda. E, tem uma ruguinha aqui, talvez tenha que fazer um botox. Não tem jeito, alguns querem usar um bigode para disfarçar. Mas não nos vemos realmente, não olhamos no reflexo no olho, procuramos ver o nosso interior. E a orientação é essa. Por que eu adoeci? E ele fez esse exercício por um certo período de tempo, até que o inconsciente, onde tudo está gravado, ele disse: foi porque você não perdoou. Como não perdoei? Ele tinha a ideia de que havia perdoado. Não, você não perdoou. Porque ainda quando você se lembra do episódio, você não se sente bem. Você sente-se desarmonizado. Então é preciso perdoar. E aí ele fez um exercício até que conseguiu a capacidade de perdoar de fato e estabeleceu a saúde necessária. Ele hoje está com mais de 90 anos e está aí fazendo palestras de uma forma impressionante. Isso aconteceu no século passado. Vocês, se quiserem ver a história toda contada por ele, tem no YouTube Terapia do Perdão, exatamente esse o título. É interessantíssimo o que ele fala a respeito. E também, para que nós entendêssemos, eu fui procurar agora há pouco, escrevi antes um pouco aqui. Na internet encontrei esse site abeso.org.br notícias, que diz o seguinte:
por Beth Sands. Após extensa revisão de estudos, pesquisadores noruegueses concluíram que o ganho de peso e os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, são muito maiores em pessoas que engordam por causa do estresse. Ou seja, quem tem cortisol elevado ganha peso. Brynjar Foss e Sindre Dyrstad, da Universidade de Stavanger, da Noruega, afirmam que o sedentarismo e a alimentação hipercalórica, que é o que mais nós fazemos hoje, não nos exercitamos e comemos demais, principalmente alimentos superenergéticos, ou seja, o sedentarismo e a alimentação hipercalórica sozinhos não explicam a atual epidemia de obesidade no mundo. Quando nós vemos os gordinhos que somos, dizemos assim, não tem disciplina, come demais, não exercita. Mas segundo esse estudo, só isso não explica. Sabe-se que o estresse pode provocar o ganho de peso. E que ser obeso, ou obeso, diz uma pronúncia mais correta, pode gerar estresse. A nova teoria, para tentar explicar esse círculo vicioso, sugere que o estresse e a obesidade reforçam-se mutuamente por um processo de feedback positivo, dizem os pesquisadores. Ou seja, eu ganho peso e o peso provoca estresse. Eu me estresso e o estresse provoca ganho de peso. Opa! E aí, como é que eu vou sair desse círculo vicioso? Não é semelhante ao ódio? Tem a roda de Sansara, defendida pelos indianos, que representa que uma hora nós estamos na situação de algoz, outra hora na de vítima. Vítima de quem? Da nossa vítima, que hoje se sente no direito de vingar-se. E esse processo não tem fim, porque se retroalimenta. É preciso quebrar esse círculo e o caminho é o perdão. Prosseguindo aqui em outras palavras, engordar pode gerar estresse, o que aumenta o ganho de peso. Fazer dieta, no entanto, também pode levar à produção do cortisol, que aciona a resposta estressante e impede a perda de peso. Os pesquisadores noruegueses concluíram que, se nossa hipótese estiver correta, significa que você terá que quebrar esse padrão de estresse se quiser mesmo interromper seu ganho de peso. Como é que eu quebro o padrão de estresse? Perdoando é um começo. Existe o estresse inevitável do trânsito, do trabalho, das despesas, que a gente daí é uma outra abordagem, mas o estresse do ódio, do ressentimento, nós podemos quebrar. Conclusão do estudo. Má alimentação e sedentarismo continuam a fazer engordar não como fatores principais, mas sim como efeitos de um círculo vicioso comandados pelo estresse. E nós já sabemos, o estresse nós podemos, se não nos libertarmos dele, diminuir. Como? Perdoando. É fácil perdoar? Não. Perdoar não é esquecer. Isso é uma questão de memória. Perdoar é não revidar o mal recebido na mesma moeda. É não querer que Deus se vingue por nós, que também é uma espécie de vingança. É não sentir-se feliz com a desgraça daquele que eu entendo que me prejudicou. É entender que eu estou sendo provado, no mínimo, e talvez até expiando erros do passado. E que isso é um processo educativo, que eu preciso desenvolver. Jesus deu o exemplo. Há pouco tempo, no grupo de estudo, nós perguntávamos para nós mesmos como o cristianismo, que nasceu lá num reduto pequeno, homens simples, seguindo um líder que não escreveu nada e que só começaram a ser apontados a sua história uns 50 anos depois da sua morte, cresceu tanto, atingindo quase o imundo hoje. E a tendência, segundo o próprio Cristo, é que atinja o mundo inteiro. Por causa do exemplo. Jesus não só falou, exemplificou. E ele não só falou no perdão, mas exemplificou. Se não, vejamos. Perdoe-os porque não sabem o que fazem.
força tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Mulher, por que choras? Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus não se limitou a nos recomendar o perdão. Foi ao extremo. Deu a própria vida como exemplo de um perdão incondicional. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Aqueles que o crucificavam naquele momento não sabiam o que faziam. Por isso, Jesus disse, perdoa-os, pois que não sabem o que fazem. Imaginemos se Jesus não entendesse essa condição de espíritos necessitados do perdão, por ignorância que eram, ignorantes das leis, ignorantes dos sentimentos, do prazer, da paz, do amor. Imaginemos se ele tivesse liquidado, ele tinha forças e poder para isso, quem acalmou uma tempestade com palavras, não poderia derrubar aqueles que o crucificaram e libertar-se? Será que ele estaria nessas condições, irradiando luz e indo ao encontro do Pai? Meu Deus e vosso Deus, diz ele. Muitas vezes ele dizia, meu Deus, vosso Deus, teu Deus, nosso Pai e vosso Pai. Porque ele entendia que agora, com tudo o que ele havia nos dito, nós estávamos suficientemente esclarecidos para entendermos Deus, para entendermos a sua mensagem. E ele antes, na cruz, disse, está consumado. A sua tarefa estava consumada materialmente, mas ela prossegue espiritualmente. Tanto que ele ficou ainda 40 dias depois da ressurreição com os apóstolos, e nos prometeu que não nos deixaria sós, que mandaria o Consolador, para reviver o seu Evangelho, lembrar coisas que haviam sido esquecidas, e principalmente o perdão foi muito esquecido. Mandou alguns emissários, Francisco de Assis, na Idade Média, lá para 1800 e pouco, veio nos trazer a ideia do amor. O amor a toda criatura, a toda criação. Depois Lutero veio trazer a reforma protestante como um grito contra a venda das indulgências. E no século XIX, o Consolador, através do Espiritismo, veio nos trazer a mensagem rediviva do perdão, exemplificado por Jesus. Então fica meu agradecimento à atenção de vocês. E que possamos reflexionar se nós realmente já projetamos o amor de forma suficiente para perdoarmos os outros e também exercermos o auto-perdão. Muito obrigado. Então, agradecemos ao companheiro Wilson por nos trazer a mensagem maravilhosa e que nós possamos botar em prática. Para encerrar o nosso trabalho de hoje, primeira parte, vamos ler uma mensagem de Jesus, horário que já está bastante adiantado. Evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. E flui para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade,
o Espírito Consolador oriente-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar nessa vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Com essa mensagem, nós agradecemos a presença de todos os companheiros, agraciados da mensagem da noite, e aqueles que se sentem bem, que estão tranquilos, que tenham um bom retorno, e os demais que queiram ainda receber o passe, que é costumeiro da casa, sintam-se à vontade, aguardando para receber esse benedito. E uma boa noite a todos.